Hoje, Dia dos Pais, eu quero dizer para você, feliz Dia dos Pais, é sobre um pai no altar. Essa semana, eu recebi 2 mensagens de uma esposa e uma mãe, de 2 homens diferentes, que estão dentro do presídio. De alguma maneira, cometeram um crime e hoje pagam uma pena. Nós temos um programa na rádio chamado Freedom, todo dia de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã, e o sinal da internet não entra na prisão por causa dos bloqueadores, mas as ondas do rádio chegam lá, e essas palavras vieram encorajar, incentivar e continuar me desafiando a ministrar, porque durante as manhãs, todas as manhãs, eles participam conosco, a mesma mensagem que é ministrada aqui, também é ministrada no coração deles. E é com o coração assim, esperançoso, junto com o coração dessa mãe, e junto com o coração de uma esposa, de um homem que também é pai, é que eu vou ministrar sobre pai no altar. De todas as figuras que promovem bênçãos na vida do ser humano, a figura do pai, ele nos dá 4 bênçãos. O pai é a figura que dá direção, o pai é a figura que promove proteção, o pai é a figura que provê amor, o pai é alguém que dá identidade. Quando o pai falha em estar presente, uma dessas colunas de sustentação da vida do ser humano, ela é quebrada, e todo esse processo de discipulado, de deixar um legado, de transmitir de geração em geração, ele pode ser quebrado. Nós estamos experimentando dias muito difíceis. Hoje, Dia dos Pais, talvez você tenha se encontrado com seu pai, outra vez seu pai nem esteja mais aqui, ou talvez nunca esteve, ou você ligou para ele, mas o mais interessante é que a cultura hoje tem desafiado e tem tentado esmagar a figura paterna. Você verifica que existem dias para tudo. Eu fui convidado esses dias para celebrar o Dia dos Avós. Eu nem sabia que existia isso. Também eu sou avô novo. Eu não sabia mesmo que existia, e eu nunca celebrei nem com a minha mãe, que é avó dos meus netos, nem com meu pai, nem com meu sogro, com a minha sogra, o Dia do Avô. Mas toda a mídia celebra dias como Carnaval, como o Dia das Mães, como o Dia do Natal, o Dia da Páscoa, mas o Dia dos Pais está sendo a cada ano suprimido e arrancado da cultura chamada judaico-cristã, que é a cultura ocidental. Quase nós não vemos nada a respeito do Dia dos Pais. Um jornal que tem um lado severamente anticristão, ele escolheu o Dia dos Pais para tratar de péssimos pais, de exemplos ou mau exemplos de homens que de alguma maneira castigaram, brutalizaram, vandalizaram, destruíram os seus filhos. Mas eles não conseguem se lembrar de nenhum exemplo de um pai que foi notável, que promoveu o filho, que abençoou o filho, que sustentou o filho e que cuidou de toda uma família. Nós estamos sendo atingidos, e é mais do que necessário, nesse dia de hoje, falar sobre paternidade no altar. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 22, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porquanto obedeceste a minha voz, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos.
um gesto de adoração. É desse jeito aqui que a palavra adoração vai aparecer pela primeira vez na Bíblia. Adoração, ela começa num lugar onde não havia um ministro de louvor, onde não havia um pastor, onde não havia um culto preparado, o culto era ele mesmo. A adoração era o filho dele. Deus, ele então prova, ele então testa. Deus que havia dado para um homem chamado Abrão uma nova identidade, ele fala: não te chamarás mais Abrão, mas Abraão, porque por pai de nações eu te constituí. Quando Deus ele troca o nome de Abraão, ele também troca o destino de Abraão. Ele faz isso com muitas pessoas. Deus, ele muda o nome de Saraí, a mulher confusa, para Sara, a princesa. Deus, ele troca o nome de Jacó e diz: você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Não te chamarás mais Jacó, o enganador, mas teu nome será Israel, que é príncipe. Ele vai dando uma nova história, um novo começo para esse homem, e dá para ele algo que ele não podia ter: um filho. Esse homem que tinha sido impedido pelo tempo, impedido pela esterilidade, ele foi impedido pela secura do ventre da sua esposa Sara de ter filhos. Ele aqui recebe uma promessa, quando Deus o prova, testando a sua fé e testando a sua obediência no altar. É no altar que Abraão vai receber aquilo que todo mundo hoje quer: a bênção do Senhor. São pessoas correndo atrás daquilo que Abraão recebeu pela fé. E é por isso que o livro de Gálatas, na verdade o livro dos Gálatas, foi um livro escrito pelo apóstolo Paulo para uma igreja chamada não judia, não judaica. Era uma igreja de não judeus, como a nossa igreja aqui. Nós não somos judeus, pelo menos a grande maioria. Eu nunca vi ninguém aqui de quipá, nem de talite, que são objetos, aquela coroinha que os judeus usam na cabeça. Eu nunca vi ninguém aqui com ela. Então acredito que nenhum de nós aqui seja nem sequer um judeu messiânico. Esse Abraão, ele recebe de Deus uma notícia de que Deus o abençoaria em todo o tempo. E é com essa notícia que a vida dele agora vai ser motivada, porque um dia ele colocou a descendência dele no altar. Abraão é um pai inconformado. Então disse o Senhor a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. É com essa promessa que Abraão vai se mover o resto dos seus dias. Escute o que eu vou dizer. Quando nós olhamos para Abraão, e Abraão é chamado de pai da fé, e todos nós que vivemos pela fé, somos filhos de Abraão. Isso é um símbolo: somos filhos de Abraão pela fé. A paternidade, ela é encontrada dentro da masculinidade. A orfandade é a ausência da paternidade. E quando Jeremias escreve o livro das Lamentações, ele vai falar sobre as 4 desgraças que atingiram aquela geração: a perda financeira, a perda do direito a ter a sua propriedade, que hoje, de alguma maneira, já se começa a falar sobre o fim do direito à propriedade no nosso próprio país. Ele perde os seus bens, ele perde a possibilidade de viver com um pai, e ele chama isso de orfandade, e a viuvez da sua mãe. Ou seja, 4 desgraças que podem atingir a vida de uma pessoa, resumidas num só versículo da história de Israel.
Quando uma mulher, ela olha para um homem que vai ser o pai dos seus filhos, ela sempre vai buscar 4 modelos universais de masculinidade, sempre. Isso é chamado de arquétipos da masculinidade. Número 1, toda mulher vai buscar no homem, no seu marido e no pai de seus filhos, vigor. E aí é força física, aí é disciplina. E quando a mulher olha para o homem, você vai ver que naturalmente, normalmente, isso via de regra, ela escolhe um homem mais alto do que ela. Pode haver um caso em que o homem é mais baixo do que a mulher. É por isso que é uma regra, e toda regra tem uma exceção. Mas por que ela escolhe um homem mais alto do que ela? Porque isso remete a ela a um senso primitivo de proteção. Porque quando tudo der errado, o homem vai colocar atrás e vai proteger a sua esposa. Não é que você vai sair lá na academia dos fisiculturistas, que está por aqui, para buscar o bombadão, o malhadão, o sarado, o gigantesco. Não é isso. Mas toda mulher busca no homem uma figura de força que vai realizar coisas que ela não pode realizar. Não é só abrir a lata do palmito ou a lata da azeitona, me ajuda aqui. Não é isso, mas é alguém que pode fazer algo que ela não vai fazer. Além do vigor, toda mulher, qualquer mulher, busca no homem algo chamado ambição. Não estou falando de ganância, a ganância é pecado. A ganância, ela colabora junto com algo chamado egoísmo, que só produz miséria. O egoísmo não distribui, não é generoso, não se importa, não é sensível. Mas a ambição é o desejo da inconformidade. Eu estou inconformado, eu estou insatisfeito. Quando a mulher olha para o homem, ele pode não ter nada, mas se ela vê que ele é um lutador, que ele é um guerreiro, que ele quer chegar, que ele quer crescer, ele não tem nada, mas ele quer ter. Ele não pode nada, mas ele quer poder. Ele não sabe nada, mas ele quer saber. Toda mulher busca em qualquer homem algo chamado estado de insatisfação. Toda mulher, ela quer um homem lutador. Por quê? Porque ela sabe que quando ela não puder lutar, alguém vai poder lutar para ela. É por isso que a militância feminista, ela se levanta para tomar uma posição que ela nunca devia estar. Escute isso: feminilidade é quando a mulher é capaz de se desarmar. A doçura, a gentileza, o amor, tudo isso fica concentrado dentro da mulher. A reação, estar pronto para o combate, pronto para a defesa, isso é papel do homem. Toda mulher precisa de um homem que seja capaz de vencer para que ela possa se desarmar. E é por isso que nós recebemos no gabinete tantas mulheres cansadas, aflitas, sobrecarregadas, que dizem: pastor, se eu não fizer, ninguém vai fazer. A capacidade que você tem como homem de deixar a sua mulher tranquila e desarmada vai ser chamada de ambição. Número 3, toda mulher, além do vigor e da ambição, ela vai buscar no homem algo chamado liderança. A liderança, ela é dada por Deus. Ele vai dizer para a mulher:
O teu desejo será para o teu marido. O homem aponta o destino, a mulher diz como é que vai chegar lá. O homem diz para onde vamos, e a esposa diz como nós vamos. A liderança é você colocar o pé na frente, é você andar adiantado, é você, venha comigo, confie em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Quando a sua esposa já deve ter dito para você, o seu filho, quero comer alguma coisa, eu estou com fome, não sei de quê. Você já teve isso? Eu estou com fome de alguma coisa que eu não sei o que é. Ela está precisando de um líder. Está precisando de um líder que leve ela para comer um galeto na brasa. Que leve ela para comer esse sushi, para comer pizza. Ou que faça a feijoada em casa. Ela está precisando de alguém que a lidere. Toda mulher se sente aliviada. Quando? Quando esses papéis não entram em confusão. Qualquer homem que quiser confundir o papel dele com o papel da sua esposa, o papel do pai com o papel da mãe, vai ter consequências na vida do seu filho. Quando esses papéis são colapsados, são quebrados, a família toda vai ficar adoecida. E por último, existe algo chamado honra. Vigor, ambição, liderança e honra. Ande na verdade. Viva pela verdade. Mantenha a sua vida na verdade. Você prometeu, você vai cumprir. Ainda que você sofra o dano da sua promessa. Você pode dizer assim: ai meu Deus, eu e minha boca grande, por que eu fui falar? Jesus vai dizer: não jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Antes o vosso falar seja sim, sim, não, não. Por que nós precisamos jurar? Porque não há honra em nós. Por que você diz juro pela Bíblia, juro por Deus? Porque sua palavra, ela é tão frágil, que você tem que chamar Deus para dizer assim: tá bom, eu vou ajudar ele a cumprir a promessa da verdade que ele falou. Quando o seu filho, ele olha para você e ele vai ver em você dias bons e dias maus. O que o nosso pastor falou aqui é verdade. Nós vivemos dias de fé e vivemos dias de pouca fé. Pedro andou sobre as águas, mas Pedro teve medo e Jesus o repreendeu. Homem de pouca fé, por que duvidaste? É natural isso. Ninguém vive uma polaridade que ele só fica lá em cima. Todo mundo passa por dias de dúvida e por dias de fraqueza. João Batista é o maior homem de toda a Bíblia depois de Jesus. Ninguém é maior do que ele. Jesus que diz. Jesus diz que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E esse João Batista, ele botava para quebrar, ele colocou o dedo na cara dos fariseus, dos mestres religiosos, dos donos da religião, e ele os chamou de raças de víboras. Ele desafiou a política. Ele olhou para Herodes, o rei, e disse para ele: o nome disso é pecado. Não te é lícito tomar a mulher do teu irmão, porque ele estava vivendo romance adúltero com a sua própria cunhada. João Batista, ele era alguém que, como profeta, ele até espantava. As pessoas vinham ser batizadas, ele falava assim: não vou batizar não. Produzam antes fruto de arrependimento. Você acha que adianta cair na água sem você se arrepender? É isso que ele está falando. E esse homem, de tamanha dureza, firmeza, com uma fé incorruptível, ele é preso, sentenciado,
E ele manda uns discípulos perguntarem a Jesus: dúvida, tu és aquele que havia de vir? Ou devemos aguardar outro? Todo mundo passa por momentos difíceis, qualquer ser humano, mas a honra mantém o foco na promessa que fizemos. Eu te prometi, eu vou ficar com você todos os dias para sempre, nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias que nós estivermos saudáveis e felizes, e nos dias que nós estivermos enfermos e tristes, no dia em que você festeja a vitória, recebe a medalha, estoura o champanhe, eu estou lá. Agora, no dia em que você é o último colocado, você é rebaixado, você é mandado embora, você fracassa na sua empresa, você fracassa no seu negócio, eu também vou estar com você. Até quando? Até o fim, até a morte. A morte pode colocar um ponto final, mas a minha honra só acaba com ela. Vigor, liderança, ambição e honra. É isso que a mãe, futura mãe, vê no futuro pai dos seus filhos, porque é isso que os seus filhos vão ver. É isso que meu filho vê. Quando a gente vive num mundo em que há tanta torcida para que o casamento sucumba, há uma torcida, como quem diz, não vai dar certo. Por que vocês estão tentando? Há uma desesperança que está sendo assim, atingindo assim toda a nossa geração. Mas Deus diz que a paternidade não é só uma escolha, mas é um presente que Ele dá. O Salmo 127 diz que os filhos são um presente do Senhor. E feliz é o homem que usa os filhos como uma flecha e coloca e enche a sua aljava, aquele estojo que o Robin Hood leva aqui nas costas, que vai colocando um monte de flecha. Se você é jovem, não sabe o que é Robin Hood, você sabe então quem é o Gavião Arqueiro da Marvel. É a mesma coisa. Aquela flecha que ele lança e nunca acaba. Aquela flecha tem um destino. Aquela flecha, ela tem que ser apontada para o alvo. Pais com as vidas perdidas dispersam as suas flechas, desperdiçam as suas flechas. O meu filho, a minha filha, o seu filho, a sua filha, não saem por aí como uma bala perdida. Por onde foi? Não sei, dei um tiro para o alto. Existe uma pontaria, existe uma direção. Mais do que isso, existe um arco. Pai e mãe são um arco. E quanto mais dobrado é esse arco, mais longe e mais rápido os nossos filhos atingem o destino. Quanto mais forte é, menos suscetível à quebra vai ser o arco. Abraão é esse homem. É um homem inconformado, que recebe a notícia de que o mundo dele é pequeno demais. O teu mundo, os teus sonhos, essa ideia de você ficar aí no Iraque, porque Abraão era de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, que fica no Iraque. Deus diz, vamos parar com isso. Pensar fora da caixinha, ou pensar fora da casa, é o que Deus fez com Abraão. Ele não manda você abandonar teu pai, ele manda você largar o lugar que o teu pai, porque o pai dele terá. Inclusive o irmão dele, que é Naor, saem do Iraque junto com ele. Eles vão peregrinar pelo Irã, vão entrar e passar pela Canaã, vão para o Egito, vão voltar do Egito, mas Deus vai falar com ele lá em Horebe,
num lugar aonde Deus se encontra com ele e fala assim: as tuas promessas estão guardadas. Existe algo no coração do Pai que se chama esperança. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, ou de norte a sul, de leste a oeste, de um lado a outro, porque eu darei a você. Esse homem tem uma perspectiva de esperança interessante, que quanto mais terra você tiver, ele não é latifundiário, tipo, estou com a terra improdutiva. Deus está dando uma terra para ele. Por quê? Porque o ventre da esposa dele vai frutificar. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual. E esse ano, em novembro, teremos mais uma edição do Seminário Avançado de Libertação Espiritual. Essa é a primeira agenda de Jesus Cristo, quando ele diz: eu vim para libertar cativos, para colocar em liberdade os oprimidos e abrir as portas das prisões. A liberdade que Cristo nos chamou é uma liberdade que é oferecida para você. A imersão no Seminário Avançado de Guerra Espiritual vai acontecer de 7 a 9 de novembro. As inscrições estão aqui no site www.institutoexodos.com. Você não pode ficar de fora. Você vai receber o melhor daquilo que te entregou o Senhor, de ferramentas de guerra, de batalha, de cura da alma e de liberdade em Cristo. Eu te espero aqui. Inscrições www.institutoexodos.com, de 7 a 9 de novembro. Vai ser uma bênção. Eu te espero aqui em Curitiba. Aquela mulher estéril vai gerar um filho. E esse filho vai gerar um outro filho. E esse neto, que é filho do filho dele, vai ter 12 filhos e uma filha. E daqui vai nascer uma das nações que saem de Abraão. Os árabes, filhos de Agar, também são filhos de Abraão. Os midianitas, que são os jordanianos, também são filhos de Abraão. Abraão recebe uma promessa que vai atingir todas as famílias da terra, inclusive atinge a mim, inclusive atinge a você. Existe esperança enquanto você está no altar. Existe esperança enquanto você está ouvindo a voz de Deus. Existe esperança enquanto você está obedecendo a Deus. É dentro desse contexto que ele vai perseverar. Então, Abraão muda o seu acampamento. Ele sai desse lugar de satisfação. Lembra da ambição? Lembra disso? Ele precisa de terra, porque os filhos dele vão povoar aquela terra. E aquela terra precisa de mãos para arar, mãos para semear, mãos para cultivar, mãos para cuidar e regar, mãos para colher, e repetir o ciclo a cada colheita. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver perto dos carvalhos, dos carvalhais de Manre, em Hebrom, onde ali ele construiu um altar dedicado ao Senhor. A vida dele não é uma vida fácil. Esse homem é peregrino. Ele está percorrendo toda a terra, andando de cima a baixo, andando de um lado a outro, e ele passa por dificuldades que eu fico pensando, e eu? Essa perseverança dele é inclusive com relação à fé dele, porque ele muda de Ur dos Caldeus no Iraque, para Harã no Irã, para o Cairo no Egito. Naquele tempo não era Cairo, tinha um outro nome. E depois ele vem para Canaã,
e depois ele vem para Hebrom, mas ele não abandona a fé. Quando hoje a temperatura pela manhã teve 4, 5 graus, e vai cair de novo essa madrugada, mas você insiste em alimentar a sua fé, em trazer a sua família, os seus amigos, os seus filhos, para celebrarem, para adorarem, para se revestirem de Deus, e você insiste nessa perseverança, aguardando a volta do Senhor, aguardando que um dia o Senhor te recolha num lugar onde não haverá mais nenhuma sequer, nenhum desejo reprimido, não haverá mais nenhuma necessidade, onde todas as suas necessidades serão satisfeitas, nesse lugar que a Bíblia chama de céu. Nesse tempo ele vai ficar satisfeito, mas por enquanto nós estamos perseverando e mostrando para os nossos filhos, para a nossa descendência, que o nosso Deus, Ele estava presente no dia da alegria, mas Ele também está nos sustentando no dia da dificuldade. Esse Deus, Ele não é o Deus só do dia do sorriso, Ele é o Deus do dia do choro. Esse Deus não é só o Deus presente quando você ganha vitória e diz, oh glória, mas é o Deus que também está quando você recebe o não. Esse Deus, Ele não nos abandona. Quando Jesus fala sobre isso, e Ele está tratando de paternidade, Ele vai dizer assim, em João, capítulo 14, 16, não os deixarei órfãos, eu vou para o meu Pai. Em João 14 ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês. Sabe o que Jesus está falando? É que na nossa cultura a gente não entende. Ele fala, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aquele tempo, quando o rapazinho ia pedir a mão da moça em casamento, ele deixava não só a promessa, mas ele deixava uma dívida, para que ele desposasse a moça, ou seja, ficasse noivo dela, ele tinha que ter um lugar para ela morar, e teria que entregar um valor, chama-se de dote. Era um valor que garantisse que a noiva para sempre seria sustentada. Quando Jesus ele morre na cruz, ele paga o preço do resgate, mas ele diz assim, eu vou para a casa do meu Pai, e eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O que Jesus está dizendo é que Ele é o noivo, e a igreja, eu, você, estamos aguardando a volta do noivo. Mas Ele fala assim, ó, fique tranquilo. O noivo, ele deixava uma pessoa, uma espécie de tutor, para que ele garantisse que na ausência dele, enquanto ele está juntando recursos para pagar o dote, enquanto ele está construindo a casa, essa pessoa ia cuidar de todas as necessidades da sua noiva. O que você precisa? O que você deseja? Ele vestia, ele enriquecia, ele alimentava, ele cuidava, junto com a família da noiva, da preparação do casamento. E Jesus, ele compara o Espírito Santo de Deus a essa pessoa que supre tudo. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou te mandar um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vê e não conhece, mas vós conheceis. O Espírito Santo chamado de Consolador. Essa palavra de orfandade é uma palavra que é subtraída, ela é retirada. Eu não estou sozinho. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias. Até quando? Até o fim. Até o final do século. A Bíblia não fala em final do mundo. Olha o fim do mundo. A Bíblia fala sobre o final dos tempos. Tempo é cronológico. Essa semana
eu faço mais um aniversário. Ganhei presente essa manhã. Eu vou até dizer para você, quiser me dar um presente, eu gosto de sentar na janela. Você entendeu? Janela e corredor, janela. Não tenho medo de voar. Não se preocupe. Eu prefiro ir de avião mesmo. Amém? É tempo que passa. Só para mais uma velhinha. Significa que o tempo não para. Tem um desenho de criança que vem do romance chamado Peter Pan. Ele tem um crocodilo que anda atrás dele. Ele não, do Capitão Gancho. Chama Tic-Tac. Na verdade, o crocodilo, ele arrancou a mão do Capitão Gancho, por isso que ele tem um gancho. E arrancou junto o relógio dele. Peter Pan não fica velho, mas o Capitão Gancho, ele envelhece. O tempo passa. E a gente vai ficando desgastado pelo tempo, a gente vai perdendo a energia de quando a gente é garoto. Os cabelos e mais um monte de coisa vai caindo. No fim dos tempos, nós seremos revestidos de algo chamado eternidade. Naquele dia o tempo vai parar. O relógio vai dar um stop. Para! E a partir dali, a gente, na ressurreição, nunca mais vai ficar velho. Jesus está dizendo que Ele vai ficar conosco. Até quando? Até esse dia. É dentro desse quadro que Malaquias, capítulo 4, verso 6, traz o último versículo do Antigo Testamento, que fala do último avivamento que vai acontecer na face da terra. Antes daquele dia chamado Dia do Senhor, eu enviarei a vocês um profeta, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida, marcada, manchada pela maldição. O último grande avivamento vai ser um avivamento onde pai e filho se converterão um ao outro. Tem muita gente que viveu em lares muito difíceis. Tem muita gente que teve pais que de alguma maneira fracassaram. Pais que na sua condição de pai não conseguiram exercer a paternidade que Deus chamou para a gente exercer. Dar identidade, amor, proteção. Pais que não tinham esse arquétipo da masculinidade, de honra, de ambição, de liderança. Mas você pode mudar isso. Você pode parar de ficar olhando para trás. Você pode parar de falar assim, mas eu sou assim. A ambição é ser melhor em tudo aquilo que você já faz o melhor. A ambição é um estado de não satisfação com aquilo que você já tem. É isso que faz você avançar e o mar abrir. Porque se você não avançar para que o mar se abra, todo mundo que está atrás de você vai continuar vivendo como escravo no Egito. Se você não der o primeiro passo de fé, se você não for aquele que ora, aquele que busca Deus, aquele que insiste com Deus, aquele que persevera na fé, aquele que lidera, ninguém vai liderar. Ninguém vai avançar. O mundo todo espera a volta onde esse caos, nós experimentamos dramas, nós experimentamos tragédias, e tem crente que fica de braço cruzado, falando, Jesus vai voltar, e vai voltar, mas quando eu me converto ao meu filho, eu dou o primeiro passo para que ele se converta para mim também. Quando eu me converto ao meu filho, eu estou quebrando a maldição imposta pelo meu pai,
que nunca se converteu a mim, que nunca me amou. Meu pai, pastor, nunca me deu nada. Eu vi a história de uma irmã que o pai dela comprou presente de Natal. Olha que crueldade, gente. E botou debaixo da árvore de Natal, dia 1º de dezembro, para ser aberto na noite da véspera de Natal. Você acha que uma criança vai ficar olhando 24 dias de dezembro, sem ter a mínima curiosidade de abrir? É lógico que chegou o momento que as crianças abriram e não conseguiram refazer o pacote de presente. Então aquele pai, furioso, porque os filhos não obedeceram, pegou aqueles presentes, foi para o meio da rua, na porta de casa, e distribuiu o presente para os outros. Toma, isso é seu, isso é seu, isso é seu. O pai queria educar, mas ele agrediu. O pai queria dar lições, mas ele machucou. O pai queria ensinar, mas na verdade ele brutalizou. E essa irmã, casada com outro homem que também era órfão de um pai vivo, estava destruindo a vida do seu próprio filho. Porque pegou como exemplo aquele que devia amar e não amou. Então, se meu pai não foi bom para mim, o que eu faço? Eu vou virar a mesa. Eu vou virar o jogo. Eu não vou fazer igual meu pai. Se meu pai me deixou vulnerável, eu posso continuar caminhando com Deus, eu posso continuar servindo a Deus, eu posso receber o chamado e cumprir o meu chamado, protegendo a minha família, suprindo os meus filhos e sendo um pai segundo o coração de Deus. Abraão tem muito para nos ensinar. Abraão tem muito para nos contar a respeito de um homem que coloca Deus em primeiro lugar e que se encontra com Deus no altar. Um homem sem destino de pai, sem nome de pai, sem função de pai, sem poder para ser pai, mas que recebeu do Senhor o milagre da paternidade, e ele constrói uma geração cujos filhos vão seguindo o mesmo rastro, eles vão seguindo as setas que o pai dele construiu e apontou, e hoje é uma das nações mais poderosas da nossa terra. Hoje, Israel é um país cercado por 38 nações, não são árabes não, são muçulmanas, são do Islã. Ali tem turco, ali tem sírio, ali tem árabe, ali no meio tem egípcio, ali no meio tem curdo, ali no meio tem os drusos. São nações que querem destruir Israel, a única democracia daquele lugar. Já repararam isso? Todas as nações em volta, opressoras, odeiam a liberdade que Deus deu para Israel. E Israel não apenas sobrevive, mas Israel se defende, porque a promessa de Deus é: você vai possuir as terras que não são tuas. Você vai possuir a terra dos seus inimigos. Olha para mim, Pai. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. A paternidade, ela traz consigo responsabilidade. Não é fácil ser pai, mas é privilégio ser pai. O seu pai não foi perfeito, como você não é perfeito. Tem gente que escolheu não ser pai, e é por isso que nunca vai entender o que é ser filho. Mas se você é filho, Deus tem para você uma ótima notícia. Existe um momento em que o teu coração se converte ao coração do seu pai, e também o coração do seu pai se converte a você. E ali
Todas as maldições são quebradas. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quero orar por vocês. Nós temos uma canção, e é com essa canção que eu quero fazer um desafio para você. Você pode ter tido o pior pai do mundo. Você pode não ter tido um pai. Você pode ter tido um pai ausente, ou um pai que escolheu amar outra mulher e outra família. Você pode ter sido descartado. Você pode ter sido abandonado. Vou repetir: Deus é pai, mas Ele não é igual nem meu pai nem o teu pai. A paternidade de Deus, ela promove bênção, amor, justiça. Deus é justo. A paternidade de Deus, às vezes, corrige a gente, e Deus corrige a quem Ele ama. Se você anda todo errado e Deus não te corrige, olha o que eu vou dizer: provavelmente nem filho de Deus você não é. Mas hoje existe uma esperança aqui. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o qual nós celebramos, cantamos, louvamos e pregamos, Ele está aqui. Entrega a tua vida a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há só uma porta, chama-se Jesus Cristo. Igreja não é porta de salvação, a porta é Jesus. Igreja não salva ninguém. Você deve viver como igreja, mas quem te salva é Jesus Cristo. Só Ele purifica os teus pecados, só Ele restaura a sua vida, só Ele te liga ao Pai. E eu quero orar por você. Você pode sair do seu lugar? Vem aqui à frente, vamos orar juntos? Você que é pai, você que é filho, você experimentou a paternidade, você que não teve paternidade, hoje eu quero orar por todos vocês. Então quero convidá-los. Nós vamos cantar. Sai do seu lugar. Os pastores vão me ajudar, vão orar por você. Todo o time da intercessão presente também vai orar por você, pela sua vida. Quero abençoar você. Quero dizer para você que hoje é dia de largar o passado e começar algo novo. Larga a tua parentela, começa algo novo. Santo, não se vitimize. Não diga, mas olha. Feche seus olhos. Quantos aqui hoje, feche seus olhos, estão tomando uma decisão para entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão. Quantos estão tomando a decisão? Estou entregando minha vida hoje para Jesus. Levante sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Você está fazendo hoje. Você está entrando no lugar da eternidade. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos santos, diante do meu Pai que está nos céus. Essa palavra que você tem que guardar. Se você não foi batizado nas águas, você precisa ser batizado. Isso é só uma decisão. Só isso. A decisão de você cumprir uma ordenança do Senhor, para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Se você não toma essa decisão, a sua casa também não toma decisão, porque você é líder, meu irmão. Você é líder, minha irmã. Os seus filhos estão olhando para você. Se você precisa de cuidado, o melhor lugar para você encontrar cuidado mais próximo é através das células que estão espalhadas sobre toda essa cidade. Vamos orar. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, hoje
nós ouvimos a sua voz, Pai, e sabemos o que o Senhor deu para nós que somos pais e somos filhos, de responsabilidade, para que o nosso coração endurecido seja maleável diante do Senhor. Converte o nosso coração aos nossos pais, mas converte o coração dos pais também aos filhos, que os nossos filhos olhem para nós e vejam o brilho do teu Filho Jesus, que a nossa geração, Pai, enxergue em nós o caminho que nós estamos apontando para o reino dos céus. Tira de nós toda desculpa, tira de nós as reclamações, tira de nós o vitimismo. Levanta homens e mulheres que são bravos, Senhor, que são guerreiros. Levanta aqui pais que protejam seus filhos, que amem seus filhos, que sustentem a sua casa. Coloca vigor, que os seus filhos possam sonhar em ainda a cada dia, Pai, avançar em direção ao Senhor. Enche o teu povo de honra, Senhor. Enche o teu povo de fidelidade. Faz com que o teu povo se levante como uma liderança nesse mundo que está caído, que precisa de um norte, que precisa de uma direção. Nesse dia dos pais, eu abençoo cada pai e cada filho. Eu abençoo cada mãe que tem ajudado cada pai a cumprir a sua tarefa. Eu abençoo cada pai que tem deixado o suor do rosto sobre a terra para sustentar, para amar e para proteger. Eu abençoo cada uma dessas vidas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu abençoo você. Eu abençoo para sempre sua casa. Eu abençoo a sua descendência. Tenha uma semana cheia de alegria. Pega o teu filho. Eu falo isso porque tem gente que esquece o filho. Não, estou brincando. Tem gente que vai embora e eu não sabia que o filho estava comigo. E a gente tem que ligar: mãe, pai, pega o teu filho que ficou aqui embaixo do talmidinho, pega ele e diz para ele que você ama ele. Se tiver que pedir perdão, pede perdão. Se tiver que perdoar, perdoa. Experimente a vida eterna dentro da sua casa. Amém? Deus abençoe, gente. Alguns pais que mandaram fotos estão no vídeo que passou no culto das 11 e está à disposição de vocês no YouTube. Amém? Levante sua mão. Mais alguma coisa? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida agora e sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, gente. Vai na paz. Boa semana, cheia da vitória do Senhor.